Oi pessoal, então vamos iniciar a aula hoje de uma forma mais diferente, né? Eu espero que vocês estejam bem e espero que a aula dê certo. Pode ser que esse áudio não fique tão bom, eu ainda estou tentando melhorar isso, então por isso eu peço também o feedback de vocês. Que vocês me digam se a aula ficou boa, se deu para desenrolar alguma coisa, tá? Então eu vou tentar converter ela num link para vocês terem acesso pelo YouTuber, tá? Então vamos interagir de forma YouTuber agora, né? Espero que dê certo. Inclusive vocês vão ter acesso aos comentários do vídeo, né? Vocês vão poder fazer os comentários. Então, seja pelo WhatsApp, pelos comentários, vocês podem deixar suas dúvidas, vocês podem deixar seu feedback, tá? Se tá bom, se não tá. Vou dar uma sugestão para vocês irem anotando as dúvidas no decorrer da aula, tá? Então, no final, vocês organizem as dúvidas, falem comigo, tá? Eu vou estar à disposição se alguma coisa não ficou claro na aula, como a gente não está interagindo presencialmente, né? Se algum ponto não ficar claro, vocês podem falar comigo que a gente pode ir discutindo, tá? Então, esse esquema de aula também vai ser mais condensado, tá? Para que não fique tão demorado nem pesado demais o arquivo. E aí depois vocês vão falando comigo pelo WhatsApp mesmo. A gente vai conversando melhor. Então a aula de hoje é metabolismo e eliminação dos fármacos, que é um dos processos da farmacocinética, né? Então, na aula passada vocês viram a absorção e distribuição dos fármacos. A absorção é justamente quando o fármaco chega à circulação sanguínea. É o processo que ele passa, que ele leva para permear as membranas biológicas até chegar à circulação sanguínea. E na circulação sanguínea é que ele vai ser distribuído para os tecidos alvos, né? Então, a partir daí, a gente começa a ver que na circulação sanguínea, sua distribuição vai ser tanto para desencadear o seu metabolismo, o seu mecanismo de ação, quanto para a sua eliminação, a sua metabolização, tá? E por que é importante essa metabolização? Por que ele vai ser metabolizado? É muito importante esse processo, porque esse processo vai ajudar o fármaco a ser eliminado. Então, o objetivo da metabolização é facilitar a eliminação desse fármaco. E um ponto clínico bastante importante da metabolização também é que nesse processo a gente começa a identificar problemas de interação medicamentosa. Então, por exemplo, por que eu não posso ingerir bebida alcoólica quando se está fazendo tratamento com antibiótico? Porque existe interação medicamentosa. Essa interação medicamentosa pode tanto induzir o metabolismo, como inibir o metabolismo. E aí isso vai fazer com que a ação farmacológica desse fármaco ela esteja aumentada ou diminuída. Ou seja, pode ser que o efeito seja menor ou o efeito seja maior e por isso seja tóxico, certo? Então existe essa relação que eu espero que vocês consigam compreender até o final da aula, tá? Então, como é que a gente pode conceituar o metabolismo? Então, o metabolismo ele compreende um conjunto de reações enzimáticas que biotransformam fármacos e outros compostos estranhos, que eu posso chamar de xenobióticos, são compostos estranhos que precisam ser eliminados, em metabólitos de polaridade crescente para que sejam excretados pela urina. Então, o que é um metabólito de polaridade crescente? É justamente uma substância mais polar. Então, vamos recapitular o que é polar, o que é apolar. Uma substância polar é aquela que vai ser hidrossolúvel. Você lembra que polar é a água. Então, um composto que é solúvel em água, ele vai ser hidrossolúvel, tá? Então, se ele é polar, hidrossolúvel, ele vai ser facilmente eliminado pela urina, porque a urina é um meio aquoso, certo? Mas lembrem
que a maioria dos fármacos, eles são apolares. Então, o que é o apolar? O apolar é o contrário, ele vai ser mais lipossolúvel, certo? Então, a maioria dos fármacos precisam passar por esse metabolismo para justamente se tornar mais hidrossolúvel e ser facilmente eliminados pela urina, que é o meio aquoso. Eles precisam ser eliminados. E para isso, precisa estar na sua polaridade crescente. Quanto mais polar, melhor vai ser a sua eliminação. Então, daí tem a importância do metabolismo, né, que vai desempenhar, assim, um importante papel na eliminação dos fármacos. Né? A principal importância é essa, a eliminação dos fármacos. E impede que estes compostos permaneçam por tempo indefinido no nosso organismo. Então, esse composto, quando ele desenvolve a sua ação farmacológica, ele precisa ser rapidamente eliminado. Ele precisa ter uma curva de ação em que ele vai atingir a concentração máxima na circulação sanguínea e assim que ele atingir a concentração máxima, ele já começa a ser eliminado. Ele não pode ficar tanto tempo no corpo, porque se ele ficar muito tempo no corpo, eu vou aumentar a sua ação farmacológica e ele pode se tornar uma substância tóxica, certo? Ao mesmo tempo que, se eu aumentar essa velocidade de metabolismo e velocidade de eliminação, eu vou reduzir o efeito farmacológico, porque ele não vai conseguir ter tempo suficiente, né, para desencadear a sua ação farmacológica. Ele vai desencadear a ação farmacológica mais rápido e por isso ser eliminado mais rápido, tá? E em toda essa interação, a gente vai começar a entender junto desses conjunto de reações enzimáticas que compõem o metabolismo, tá? Então, o princípio do metabolismo é tornar o composto mais hidrossolúvel para sua eliminação. Então, no metabolismo, o fármaco ele pode sofrer algumas alterações químicas, tá? Para essas alterações químicas, ele pode sofrer tanto a inativação, como um aumento da ativação ou menos ativação, tá? Então, em condições em que eu tenho um fármaco que eu chamo de profármaco, tá? É muito importante identificar o que é um profármaco, porque o profármaco ele vai ser uma substância que é inicialmente inativa, certo? Então, para ela se tornar uma substância ativa, para ter a sua ação farmacológica, ela precisa ser metabolizada. Então, no princípio do metabolismo, os profármacos eles vão sofrer o metabolismo para sofrer uma ativação dele. E ativado, ele vai ter ação farmacológica. Então, além da eliminação, também existe como princípio e importância do metabolismo a ativação de profármacos, certo? Os fármacos em geral, eles são lipossolúveis, então eles precisam ser metabolizados para se tornar mais hidrossolúveis para serem eliminados. Então, esses fármacos lipossolúveis que já são na sua estrutura inicial, sua composição inicial já é um fármaco ativo, ele vai ser metabolizado e com isso ele pode ser inativado ou ele pode permanecer ativo, tá? Sem nenhuma alteração significativa na sua atividade. Ou também ele pode sofrer uma potencialização da sua ativação, ele pode se tornar mais reativo e por isso ele pode ser tóxico, mas também ele se torna mais hidrossolúvel. Então, apesar dele ser tóxico, ele vai ser eliminado mais rápido. Então, vamos entender melhor aqui essa questão do fármaco e do profármaco. Então, aqui eu tenho o profármaco. Ele, na circulação sanguínea, ele precisa ser metabolizado para ser ativado em um fármaco, tá? Então, tem a transformação de uma substância inativa em uma ativa por metabolização, tá? Ou que eu posso chamar de biotransformação. Esse fármaco, ele vai desencadear a sua ação farmacológica, porque agora ele vai estar na sua forma ativa, e em seguida ele ainda pode sofrer uma outra biotransformação para se tornar mais hidrossolúvel e ser eliminado. Diferente da condição de um fármaco que já é ativo.
ele não precisa sofrer a metabolização para ser ativo, ele já é ativo. Então ele vai sofrer a biotransformação para quê? Para ser eliminado, tá? Então normalmente pode acontecer uma inativação dele nesse processo de biotransformação, tá? Por metabolização e conjugação. E aí ele inativado vai ser eliminado. E aqui eu tenho alguns exemplos de ativação metabólica de alguns fármacos. Então aqui eu tenho exemplos de fármacos que são inativos, que são os profármacos. Esses profármacos vão ser metabolizados para se transformar no metabólito ativo e em seguida ser eliminado. Então, esses aqui mesmo, ó, não tem nenhum metabólito tóxico, tá vendo? Eles já vão ser transformados em um metabólito ativo e já vão ser eliminados como um metabólito ativo não tóxico, tá? Então, a depender da estrutura química do fármaco, é que o organismo vai conseguir determinar, pela sua estrutura química, como ele deve ser metabolizado, né? Então, se eu tenho uma substância muito lipossolúvel, precisa sofrer uma metabolização mais intensa para poder ser eliminado. Assim como os profármacos, eles precisam da metabolização inicial para se tornar uma substância ativa, tá? Então, por exemplo, aqui o enalapril, que é uma substância comumente utilizada como antihipertensivo, bastante comum, conhecido, né? O enalapril, ele é um profármaco. Ele vai ser administrado normalmente por via oral, por deglutição. Então, ele passa pelo efeito de primeira passagem, que é a primeira passagem do fármaco, que vai ser no fígado. Ele vai ser metabolizado para ser ativado e desencadear a sua ação farmacológica, tá? E assim eu tenho outros exemplos, eu tenho prednisona, cortisona, são corticosteroides que são profármacos que precisam ser metabolizados para se transformar num metabólito ativo e desencadear a sua ação farmacológica. Mas existem fármacos que já estão na sua estrutura ativa, né? Como diazepam, morfina, o paracetamol. Então, substância como o paracetamol, ela já vai ser administrada na sua forma ativa. Então, ela vai partir do princípio de que a metabolização desse paracetamol vai ser importante para a sua eliminação e não para a sua ativação, certo? Ele vai sofrer a metabolização para a sua eliminação, e aí esse metabólito, esse produto da biotransformação já vai ser um metabólito tóxico. Então, por isso que o paracetamol, ele não é indicado, por exemplo, em fisiopatologias como da dengue, porque ele pode ser uma substância muito hepatotóxica, porque ela vai produzir esse metabólito tóxico. Então, uma condição em que já existe uma deficiência hepática, um comprometimento hepático, esse metabólito tóxico, ele pode desencadear efeitos indesejáveis, certo? Normalmente, se não houver nenhuma contraindicação, esse metabólito tóxico, ele é facilmente eliminado, tá? E aí não tem nenhuma resposta tóxica para esse metabólito, tá? Mas aí eu tenho também fármacos como o diazepam, que precisa ser metabolizado, e essa metabolização vai ser para facilitar a eliminação, já que ele não é um profármaco, ele vai ser metabolizado só para ser eliminado, e ele vai se transformar no metabólito ativo e depois no metabólito tóxico, que é o que acontece com alguns fármacos. Então, esse fármaco, por exemplo, ele passa muito tempo para ser metabolizado, certo? Ele passa por mais etapas de metabolização. Então, ocorre o risco dele ficar mais tempo no organismo, né, e desencadear um aumento do seu efeito metabólico, do seu efeito farmacológico, quero dizer, tá? Então, muitos fármacos, a maioria dos fármacos, eles são lipossolúveis, né, e são também ácidos ou bases fracas, e por isso não são rapidamente eliminados. Então, por isso, eles devem ser conjugados ou metabolizados a compostos mais polares e menos lipossolúveis para ser excretados. Onde acontece essa metabolização? A metabolização acontece em alguns órgãos,
mas principalmente no fígado. Então, o fígado é o principal órgão de metabolização de fármacos e xenobióticos. Então, a depuração hepática é o principal alvo de otimização da farmacocinética de uma série de compostos. Como é que eu posso otimizar essa farmacocinética? Eu posso aumentar a ação farmacológica reduzindo essa taxa de depuração hepática. O que é essa taxa de depuração hepática? Depuração é uma taxa de eliminação. A taxa de eliminação vai estar associada à metabolização hepática, que é o tempo que ele leva para ser metabolizado e, consequentemente, eliminado, tá? É uma taxa de eliminação hepática. Então, quanto maior o tempo de depuração hepática, menor vai ser o tempo de ação farmacológica e vice-versa. Então, acaba sendo um ponto da farmacocinética de cada fármaco que pode ser otimizada em diversas situações. Além do fígado, como principal órgão de metabolização, existem os pulmões, o plasma também, pela colinesterase plasmática, que vai biotransformar alguns fármacos, o intestino, os rins e as suprarrenais. São regiões em que pode ocorrer a metabolização de alguns fármacos, tá? Mas o principal é o fígado. No fígado, como é que funciona essas reações de metabolização? Essas reações são reações bioquímicas envolvidas no metabolismo do fármaco que podem ser divididas em fase 1 e fase 2. A fase 1 ela tem o objetivo de alterar a reatividade química e transformar ele numa substância mais aquosa, tá? Quer dizer, ter uma solubilidade aquosa, ele ser mais polar. Essas reações podem acontecer por um processo de oxidação, redução e hidrólise. Na fase 2, altera ainda mais a solubilidade, transformando ele num composto ainda mais hidrossolúvel, promovendo a sua eliminação. A principal reação da fase 2 é a reação de conjugação, certo? Então, na fase 1, acontece o aumento da reatividade química para algumas substâncias. Então, por exemplo, o diazepam, ele não é um profármaco, mas ele precisa ser metabolizado para se transformar numa substância mais reativa, um metabólito ativo. Por quê? Porque esse aumento da reatividade facilita a reação de fase 2, certo? Então, olha aí a importância da reação de fase 1 e reação de fase 2. Reação de fase 1 vai transformar aquela substância química numa substância mais hidrossolúvel, tá? Mas também pode aumentar a reatividade química, transformando aquela substância em um metabólito ativo, porque quanto mais ativo ele for, melhor ele vai para a fase 2, mais disponível ele vai estar para sofrer a reação de fase 2, certo? Que é a conjugação. E aí ele se torna ainda mais hidrossolúvel. Isso é extremamente importante para esses compostos que são muito lipossolúveis, como o diazepam. O diazepam, ele é muito lipossolúvel, certo? São substâncias que precisam atravessar a barreira hematocefálica, que é uma barreira muito seletiva, e só passa substâncias que são muito lipossolúveis. Então, esses fármacos que agem no sistema nervoso central, eles são muito lipossolúveis e eles precisam ser metabolizados por essas duas fases de reações. Então, na fase 1, ele se transforma no metabólito ativo, certo? Com o aumento dessa reatividade química, favorecendo a reação de fase 2, certo? Então, aqui na fase 1, ele já vai aumentar a sua solubilidade em água, e na fase 2, ele vai aumentar ainda mais a sua solubilidade em água, tudo para que facilite a sua eliminação. Então, esse processo de biotransformação, de reação de fase 1 e fase 2, ela vai acontecer principalmente no fígado, e no fígado, dentro dessa célula hepática, esse processo vai ocorrer no retículo endoplasmático liso, tá? Das células de muitos órgãos, mas principalmente do fígado. É uma região que contém enzimas associadas à membrana que são responsáveis pela oxidação dos fármacos. Essa oxidação dos fármacos
acontece por um processo enzimático. Esse processo enzimático é feito por enzimas que eu chamo de enzimas microssomais, ou simplesmente microssomos, tá? Essas enzimas microssomais, elas vão estar dentro desse retículo endoplasmático liso. Então, como é que a gente entende essa fração microssomal? Então, para identificar inicialmente como é que ocorre esse metabolismo, essa identificação das enzimas microssomais, ela é feita por centrifugação diferencial. Então, inicialmente, foi observado que o fígado ele é um órgão central, né, que todas as substâncias passam por ele para poder ser eliminado. Então, com isso, foi investigado as células desse fígado. Então, foi coletado um pedacinho do fígado, certo? Que foi macerado, homogeneizado e por diferenciação gravitacional, ou seja, a decantação de moléculas mais pesadas, foi separado o sobrenadante. Então, quem é da biomedicina já deve ter tido o primeiro contato com essa técnica de centrifugação diferencial, que é justamente o processo de centrifugação de um sobrenadante seguido do outro. Então, primeiro tem o macerado do tecido do fígado, então as moléculas mais pesadas vão precipitar primeiro, em seguida esse sobrenadante, ele vai ser centrifugado, separando novamente as mais pesadas, depois centrifugado de novo, separando as mais pesadas, e assim até aquelas enzimas, aquelas regiões, organelas citoplasmáticas que são menores, né? Então eu tenho uma centrifugação diferencial, porque primeiro eu vou separar o homogeneizado, que vai estar lá com as células e resto de tecido, vou separar esse resto de tecido, depois eu vou separar os nucléolos, depois eu vou separar mitocôndrias, lisossomas e peroxissomas, depois eu vou separar microssomas e depois ribossomos, tá? Então, essa centrifugação diferencial vai separar estruturas celulares, é uma técnica de separação de estrutura celular, que é muito utilizado ainda hoje. Se não tiver uma reação de separação muito específica para aquilo que você quer separar, normalmente é feita essa centrifugação diferencial. E aqui nessa etapa em que é observado os microssomas, que são os fragmentos do retículo endoplasmático liso, foi identificado essa fração que se chamou fração microssomal, que são esses fragmentos do retículo endoplasmático liso. Então, por isso foi dado o nome de enzimas microssomais, certo? Então, na célula, a gente vê que o principal sítio de metabolização é o retículo endoplasmático liso, que ele vai estar no meio intracelular, já próximo ao núcleo. Então, todos os fármacos que vão ser metabolizados, eles precisam chegar até esse retículo endoplasmático liso. E para atravessar essas membranas, ele precisa ser lipossolúvel. Então, substâncias, por exemplo, que são mais polares, fármacos que são hidrossolúveis, eles vão chegar até esse retículo endoplasmático? Não tão facilmente. Então, tem substâncias que já são polares, que às vezes não precisam sofrer o mesmo processo de metabolização de uma lipossolúvel, e por isso também não precisa chegar a esse retículo endoplasmático. Então, existem outros sítios de metabolização intracelular, como no citossol, na mitocôndria, nos lisossomos. São regiões que se consegue metabolizar esses compostos polares, tá? Assim como compostos polares nem sempre precisam passar por todas essas etapas de metabolização. Eles podem ser metabolizados em outras regiões também fora do fígado, como nos rins, por exemplo. Então, nos rins, eu tenho substâncias, fármacos diuréticos, né, que vão agir nos rins, e por ser polares, eles não precisam passar pela intensa metabolização hepática, eles podem ser metabolizados nos próprios rins e dali mesmo já ser eliminado. Então, vamos entender essas reações de fase 1 e fase 2 do metabolismo. Então, o fármaco, ele vai passar por uma reação de fase 1, considerando o fármaco que passe por essas duas reações, né?
Na reação de fase 1, existem vários tipos de reação que pode ser oxidação, hidroxilação, desalquilação, desaminação. Essas reações de fase 1, como por exemplo na aspirina, né, ela vai se transformar nesse primeiro derivado, esse primeiro produto metabólico, que é o ácido salicílico, que é uma substância mais reativa, porque nessa sua estrutura química foi incorporada uma hidroxila. Essa hidroxila, em substituição desse outro grupo funcional, ela fez com que esse ácido salicílico se tornasse mais hidrossolúvel e também mais reativo. Então, a metabolização da aspirina acontece primeiro a formação de um metabólito ativo, e em seguida esse metabólito ativo ele vai sofrer a reação de fase 2, que passa por uma reação de conjugação, formando o glicuronídeo. Então, essa reação de conjugação, o que acontece? Nesse ponto da molécula em que ela é mais reativa, vai ser justamente o ponto em que vai ocorrer a conjugação. A conjugação é a adição de uma outra estrutura química a esse metabólito ativo, ou seja, uma estrutura aqui que vocês estão vendo que vai ser uma estrutura mais hidrossolúvel, certo? Formando o glicuronídeo, e aí sim essa estrutura vai ser eliminada na urina, tá? E essa estrutura ela pode ser ativa ou ela vai permanecer na sua forma não alterada. Então, aqui no fármaco, quando ele sofre a fase 1, ele pode sofrer um processo de oxidação, redução ou hidrólise. Então, normalmente essa fase 1 a gente pode chamar de uma reação catabólica, porque na maioria das vezes ele vai ser oxidado em um metabólito primário. Esse metabólito primário, ele pode ser um metabólito que vai sofrer inativação, ativação ou sem modificação na sua atividade, tá? A depender de quê? Da estrutura química inicial do fármaco. Quanto mais lipossolúvel ele vai ser, mais ele precisa ser oxidado. Então, normalmente esse metabólito primário, ele vai ser mais hidrossolúvel. Então, com isso, se ele já tiver uma polaridade alta que possa ser eliminado, ele não precisa passar pela de fase 2. Então, por exemplo, o fármaco que não é tão lipossolúvel, ele se transforma no metabólito primário a partir de uma oxidação, ele já é inativado e já é eliminado. Mas tem substâncias, fármacos, que precisam ainda sofrer mais metabolização. Então, normalmente, esses fármacos mais lipossolúveis, eles sofrem uma ativação para poder reagir na reação de fase 2 para se transformar em um metabólito secundário e aí sim ser eliminado, certo? E aí o metabólito secundário já não vai ser mais um metabólito ativo, ele vai ser normalmente um metabólito inatível de fácil excreção. Nessas reações de fase 1 de oxidação, como a gente viu, vai acontecer normalmente nas células hepáticas, e dentro dessas células vai acontecer dentro do retículo endoplasmático liso, onde eu tenho as enzimas microsomais, certo? É um complexo enzimático. Esse complexo enzimático é conhecido como citocromo P450. Então não esqueçam nunca, citocromo P450 é essa estrutura aqui, ó, nessa figura, certo? É um complexo enzimático em que eu tenho aqui no centro uma molécula de ferro, certo? É uma M-proteína, porque é uma estrutura ligada ao ferro, tá? É um ponto que vai ser fácil de ligação com essas substâncias químicas, tá? Então, esse complexo enzimático é o citocromo P450, e que eu posso chamar de CYP450, que é uma forma de abreviar. Então, bora entender por que ele é chamado de CYP. Então, essas CYPs, elas são superfamílias de genes que codificam proteínas. São agrupadas em famílias e subfamílias. A nomenclatura da CYP, ela vai variar de acordo com a sequência de aminoácidos que é traduzida, tá?
Então, o CY vem de citocromo, tá? O P vem de pink, porque é a região em que é observada com a coloração rosa no comprimento de onda de 450, tá? Então, por isso que foi dada essa nomenclatura de CIP 450. E essa CIP 450, ela tem as suas variações, que são outras isoenzimas. Isoenzimas são enzimas semelhantes a ela, tá? Então, dessas variações da CIP 450, existe a CIP2, que é a família do gene agrupada em 2, a subfamília e o gene específico, que é a isoforma 1. E aí eu tenho a CIP2E1. E eu tenho outras variações, certo? Eu tenho a CIP3A4, a CIP2A9. São isoenzimas que são variações desse citocromo P450, tá? Sendo que a CIP3A4 e a CIP3A5, elas vão responder pelo metabolismo em torno de 50% dos fármacos. Então, muitos fármacos eles vão agir nesse citocromo P450 em algumas dessas CIPs, tá? Então, o que é que vai fazer, o que é que vai determinar em qual CIP o fármaco vai se ligar? É a sua estrutura química, tá? A depender da sua estrutura química, dos grupos funcionais, é que ele vai ter a afinidade de se ligar com uma determinada isoenzima, tá? Com determinada CIP, desse citocromo P450. Então, por exemplo, aqui, eu tenho fármacos, substâncias como, por exemplo, o omeprazol, ibuprofeno. Então, o omeprazol ele vai se ligar na CYP2C19. Então, normalmente, essas isoenzimas elas vão variar em CYP1, 2 e 3, tá? Então, a depender da sua estrutura química, é que ele vai ter maior afinidade para se ligar em uma determinada isoenzima desse citocromo P450. E aí é onde a gente começa a observar que pode ocorrer interação medicamentosa, porque se eu tenho tanto ibuprofeno como varfarina se ligando no mesmo sítio catalítico da CYP2C9, então provavelmente vai ocorrer uma interação medicamentosa entre ibuprofeno e a varfarina. No processo de oxidação da fase 1, dentro desse citocromo P450, ocorre esse ciclo de reações, tá? Esse ciclo de reações, eles vão acontecer a partir dessa molécula do citocromo P450, que é uma M-proteína, porque vai ter uma molécula de ferro central que vai se ligar à estrutura química dos fármacos. Com essa ligação do fármaco, certo? É desencadeado todo o processo oxidativo na presença de oxigênio e um agente redutor, que é o NADPH, tá? E aí, todas essas reações químicas não precisa ser detalhado para vocês nesse momento, tá? O que a gente precisa entender aqui? Que a partir da entrada de um fármaco que se liga ao citocromo P450, ocorre uma sequência de reações oxidativas que vão eliminar água e eliminar o produto do fármaco hidroxilado, certo? Então, eu tenho a entrada do fármaco que vai se ligar a essa CIP do citocromo P450, que vai ser oxidado, liberando água, e o produto formado, que é o produto do fármaco hidroxilado, certo? E aí, esse produto hidroxilado ele vai ser um metabólito ativo que vai estar disponível para a reação de fase 2 e assim ser eliminado. Então, existem muitas reações de fase 1, muitas reações oxidativas de fase 1, e tudo isso vai depender da estrutura química do fármaco. Essa estrutura química vai dizer em qual CIP que ele vai se ligar. E a depender da CIP que ele vai se ligar, ele pode sofrer uma reação de hidroxilação, ele pode sofrer uma reação de metilação, uma reação de redução, uma oxidação, certo? Tudo a depender da estrutura química desse fármaco. E aí, seguindo a fase 1, ele entra na fase 2, que é a fase de conjugação, onde eu tenho uma enzima transferase que vai transferir
uma substância para ser conjugada, uma substância não, uma estrutura química que vai ser conjugada àquele metabólito ativo da fase 1. Normalmente, a estrutura química que é associada nessa conjugação é o ácido glicurônico, tá? Normalmente é o ácido glicurônico que vai ser adicionado nessa reação de conjugação. Nessa reação, ela vai se referir ao acoplamento de um fármaco ou de um metabólito com um substrato endógeno, no caso o ácido glicurônico. O conjugado ele vai ser uma substância polar facilmente eliminada, tá? Então, na conjugação não ocorre mais ativação, ocorre sim uma inativação para que ele seja eliminado, porque essa substância ela já vai sofrer uma modificação muito grande da sua polaridade, ele vai se tornar um composto muito hidrossolúvel, então ele provavelmente ele vai perder a sua atividade. Então existem outros substratos endógenos em que ocorre essa conjugação, tá? Como por exemplo o grupo metil, um ácido acético, um aminoácido, um carboidrato, são como o ácido glicurônico, são substâncias endógenas que vão ser conjugadas a esses fármacos. Nesse processo de conjugação, em que eu tenho o principal conjugado, que é o ácido glicurônico, são reações de conjugação que ocorrem geralmente com fenóis, álcools ou ácidos carboxílicos. Esses grupos funcionais de fenóis, álcools e ácidos carboxílicos, eles são característicos justamente dos fármacos, da maioria dos fármacos, porque são características que aumentam essa lipossolubilidade, né? Então, um composto farmacológico que é muito lipossolúvel, normalmente ele vai ter na sua estrutura química grupos funcionais como ácidos carboxílicos, álcools e fenóis. Então, essa reação de conjugação ela vai ocorrer a partir de uma UDP glicuronídeo, que vai se associar àquele metabólito ativo da fase 1 do fármaco ativo, certo? Formando o fármaco associado ao glicuronídeo, liberando a UDP, tá? Então, esse R ou H ele vai representar o fármaco ou o seu metabólito. Então, vai ser o fármaco que vai direto para a fase 2, que vai ser conjugado ao glicuronídeo ou ácido glicurônico, formando essa estrutura de fármaco com ácido glicurônico, mais hidrossolúvel. E aí, além dessas reações que acontecem no retículo endoplasmático liso, no retículo endoplasmático liso pelas CIPs do citocromo P450, existem aquelas substâncias que já são polares. Então, essas substâncias que já são polares e que ainda sofrem metabolização, elas podem sofrer uma metabolização não microsomal. O que a gente chama de metabolização não microsomal é justamente aquela metabolização que ocorre no citoplasma, sem que precise chegar até o retículo endoplasmático liso, tá? Então, são enzimas solúveis encontradas no citossol ou nas mitocôndrias das células, que metabolizam um número relativamente pequeno de compostos. Então, por exemplo, o etanol já é uma substância mais polar, mais hidrossolúvel. Então, o etanol, ele ainda assim ele precisa ser metabolizado em um acetaldeído e esse acetaldeído em acetato. Só que essa reação metabólica não vai acontecer onde normalmente acontece, que é no retículo endoplasmático liso, porque ele não consegue chegar lá. Então, ele vai sofrer uma reação não microsomal. Ele vai sofrer uma reação no citoplasma mesmo das células. E, além do etanol, existem outras substâncias, tá? São substâncias que a gente não precisa estar decorando tanto, porque a gente só consegue aprender mesmo essa questão de interação medicamentosa na prática, tá? Então, saber de qual, o que é polar, o que é apolar, não adianta decorar, a gente só sabe com a prática. Então, o que vocês precisam saber aqui? Que existem as reações, a maioria dessas reações de metabolização vai acontecer no retículo endoplasmático liso, porque a maioria dos fármacos, eles são lipossolúveis, então eles conseguem chegar até lá para ser metabolizados. Mas alguns não são lipossolúveis, alguns já são apolares. Então, mesmo ele sendo apolar, quando ele precisa sofrer
uma metabolização, ele vai sofrer uma metabolização no meio citossólico. E aí a gente entra no metabolismo de primeira passagem, que é justamente a primeira passagem do fármaco quando ele é absorvido, ou seja, quando ele entra na circulação sanguínea, o primeiro ponto, a primeira passagem dele vai ser pelo fígado. E se a primeira passagem dele vai ser pelo fígado, então inicialmente, antes de ter a sua ação farmacológica, ele já vai ser metabolizado. Então eu tenho uma perda parcial do fármaco por metabolização hepática após a sua absorção. Alguns fármacos eles vão ser extensivamente metabolizados pelo fígado antes de alcançar a circulação sistêmica. Então ele é absorvido e vai em direção ao fígado para sofrer o efeito de primeira passagem, ou que eu posso chamar de efeito pré-sistêmico, porque vai ser antes dele entrar na circulação sistêmica. Ele vai ser absorvido, vai entrar na circulação sanguínea, só que antes dele entrar na circulação sistêmica, ele vai ser direcionado direto para o fígado. E aí no fígado ele vai ser metabolizado. Quando ele é metabolizado, ele tem uma perda parcial da sua concentração, que ele vai estar no sangue depois, ou seja, a sua concentração que vai chegar no seu local de ação vai estar reduzida. Então lembra que quando a gente viu vias de administração, a via enteral, né, a via oral, que o fármaco sofre o efeito de primeira passagem, eu tenho baixa biodisponibilidade dele. Por quê? A biodisponibilidade é justamente a quantidade que ele vai estar disponível para sofrer a ação. Se quando ele chega no local de ação, ele está numa concentração menor, eu tive uma perda da biodisponibilidade dele. A sua quantidade biodisponível foi reduzida devido à sua metabolização no efeito de primeira passagem, certo? E aí a gente entra num ponto de interação medicamentosa decorrente desses efeitos de biotransformação hepática. Então, na interação medicamentosa a gente vê duas situações. Primeiro aqui a gente vê a indução enzimática. O que é essa indução enzimática? Como o próprio nome já diz, eu tenho uma indução, ou seja, uma estimulação dessa atividade enzimática das enzimas microssomais hepáticas. Ou seja, eu vou ter um aumento dessa metabolização no fígado, certo? Então, eu posso conceituar como a estimulação da atividade de enzimas microssomais por medicamentos e outras substâncias de representatividade clínica, tá? Então, essa indução enzimática, ela vai acontecer por algum estímulo, que normalmente é um estímulo de um medicamento, que vai aumentar a atividade de enzimas microssomais. Então, essa substância, esse medicamento que é um indutor enzimático, ele vai aumentar a metabolização de um outro fármaco. E se ele aumentar a metabolização de um outro fármaco, o que é que isso vai desencadear na sua ação farmacológica? Se ele vai ter um aumento da metabolização hepática, ele vai ter um aumento da taxa de eliminação. E por isso a sua ação farmacológica vai estar reduzida. Exemplos de fármacos que causam a indução enzimática. Eu tenho muitos analgésicos, anticonvulsivantes, hipoglicemiantes orais, sedativos, tranquilizantes. Então vamos ver, a gente vê que esses exemplos de fármacos são muito grandes e muito variados. Então essa questão de interação medicamentosa, a gente não consegue decorar, não é uma tabelinha que a gente simplesmente sente e decora. É uma tabela imensa, gigantesca, que é humanamente impossível da gente decorar. E como é que a gente consegue aprender? Como é que a gente sabe que um medicamento pode interagir com o outro? Pela prática clínica, pela experiência clínica, a gente começa a aprender isso aí. Como simplesmente essa questão da bebida alcoólica não poder ser feita com antibiótico, certo? Então a gente vai ver que quando você faz a ingestão de álcool, ele pode tanto ser o indutor como o inibidor enzimático, ou seja, ele pode tanto reduzir o efeito farmacológico como aumentar o efeito farmacológico de alguns fármacos, tá? Então a gente começa a aprender isso aí
em algumas situações que são mais comuns de observar, né? E a gente começa a aprender isso aí. Então, essa indução enzimática, quais são os efeitos que a gente vai ter? O aumento do metabolismo hepático vai aumentar a velocidade de biotransformação dos fármacos. Esse aumento de biotransformação aumenta a velocidade de produção de metabólitos, consequentemente aumenta a depuração plasmática do fármaco. Depuração, o que é? Taxa de eliminação. Então, ele aumenta a taxa de eliminação plasmática, diminuindo o tempo de meia-vida sérica. O que é o tempo de meia-vida? A gente vai detalhar o tempo de meia-vida, acredito que na próxima aula. O tempo de meia-vida é o tempo em que metade do fármaco ele foi eliminado. Então, metade do fármaco está desenvolvendo a ação e outra metade foi eliminado. O que isso quer dizer? É o tempo que eu preciso saber entre uma dose e outra. Quando eu quero manter um efeito terapêutico, antes desse efeito ser totalmente eliminado, eu tenho uma segunda dose para manter esse efeito. Então, por exemplo, o tempo de meia-vida de uma dipirona, eu sei que é de 4 horas. Então, a cada 4 horas eu posso administrar essa dipirona para manter esse efeito farmacológico. Então, quando eu tenho uma indução enzimática, eu tenho uma diminuição do tempo de meia-vida sérica do fármaco, porque a velocidade de metabolização vai estar muito intensa. Essa velocidade de metabolização vai estar aumentada, consequentemente a taxa de depuração vai estar aumentada, e isso vai causar uma redução do tempo de meia-vida, diminuindo as concentrações séricas do fármaco total de forma mais rápida, né? E com isso diminuindo os efeitos farmacológicos se os metabólitos forem inativos. Um indutor ele pode estimular ativamente a síntese de uma enzima. Essa indução enzimática ela pode ser tanto pelo aumento das reações enzimáticas como um estímulo de síntese enzimática. Então, o citocromo P450 ele é rapidamente induzido por muitos fármacos, como por exemplo, fármacos que induzem a ação dessas enzimas, ou seja, fármacos de indução enzimática. Eu tenho fenobarbital, rifampicina, griselfulvina, fenitoína, etanol, carbamazepina. Então, todos esses indutores, olha aí o etanol, todos esses indutores vão interagir com fármacos, como por exemplo a varfarina, contraceptivos orais. Então, por exemplo, essa questão dos contraceptivos orais, como é que se diz? A pílula do dia seguinte, precisa tomar cuidado, a pílula do dia seguinte, quando é tomada, não pode ingerir álcool. Algumas pessoas dizem que não tem interação medicamentosa, mas tem. Então, já perde um pouco dessa ação farmacológica desse contraceptivo oral. Mas quem toma pílula constantemente, né? Que toma pílula diariamente, né? O álcool, ele pode induzir esse metabolismo, só que a depender também do contraceptivo oral. Então, essa reação ela é mais frequente em contraceptivos como a pílula do dia seguinte, por ser uma carga hormonal maior. Mas quando tem uma carga hormonal menor e a depender desse hormônio, pode ser que esse etanol não cause uma redução do efeito farmacológico. Então, entende que essas questões elas são bem complexas e a gente vai aprendendo na prática mesmo, certo? Quando a gente vai estudando as classes farmacológicas, na disciplina de farmacologia aplicada, a disciplina de vocês, ao curso de vocês, vocês vão ver algumas classes farmacológicas específicas, e sempre que você estudar a classe farmacológica, você vai estudar o mecanismo de ação, você vai estudar possíveis efeitos colaterais, reações adversas e interações medicamentosas. Então, quando a gente começa a estudar direitinho as classes farmacológicas, a gente começa a entender o mecanismo de ação, a gente começa a entender onde ele vai ser metabolizado, quais os fármacos ou alimentos que podem interagir, e a gente vai começando a construir esse leque de interações medicamentosas, tá?
Então, eu tenho uma outra situação aí, que é a inibição enzimática. Então, aí é um efeito totalmente contrário. A gente viu uma indução, certo? Fármacos que induzem, aumentando o metabolismo, reduzindo o efeito farmacológico. Na inibição das enzimas microsomais, eu já vou ter o contrário, eu vou ter o aumento farmacológico. Por quê? Ocorre um aumento dos efeitos farmacológicos se os metabólitos forem inativos, diminui a velocidade de produção de metabólitos. Então, se diminui a velocidade de produção de metabólitos, esses metabólitos eles ficam mais tempo, né, na sua concentração plasmática e por isso mais tempo de ação farmacológica. Eu vou ter uma diminuição da depuração total, um aumento de meia-vida e um aumento das concentrações séricas do fármaco livre e total. Então, qual que é a concentração de fármaco que vai chegar ao local de ação? O fármaco livre. Então, eu vou ter um aumento sérico, tanto de fármaco livre como de fármaco total, ligado ou não à proteína. Ou seja, eu vou ter um aumento desse efeito farmacológico. Há exemplos de fármacos que inibem a ação de enzimas. Eu tenho allopurinol, clorafenicol, ciprofloxacina. Então, ciprofloxacina é um antibiótico. Ele vai inibir a ação de algumas enzimas. E aí, por isso, ele pode aumentar o efeito de, por exemplo, antidepressivos tricíclicos, como a varfarina, que é um anticoagulante. Então, a varfarina, a gente vê muito ela na interação medicamentosa, porque a varfarina, ela interage muito, seja numa inibição enzimática ou numa ativação enzimática, certo? É um medicamento anticoagulante que deve ser bem controlado, né? E aí eu tenho vários outros exemplos de fármacos de diversas classes farmacológicas que podem inibir a ação de outros fármacos. Podem inibir a ação de enzimas para o metabolismo de outros fármacos. E aí eu tenho fatores que podem interferir também nesse metabolismo. Então, existe um fator genético, basicamente o fator genético, e fatores ambientais. Fatores genéticos a gente observa na variação biológica. O que isso quer dizer? A variação entre as espécies. Então, na nossa espécie humana, eu tenho um perfil genético, um perfil genômico, né? Diferente de uma outra espécie que vai ter um outro genoma, não é isso? E tendo um outro genoma, ela vai ter genes que expressam, que podem expressar diferentes citocromos, diferentes CIPs, né? O citocromo P450 vai ter aquelas isoenzimas, que são as CIPs, e, por exemplo, eu posso ter uma CIP que ela é expressa tanto em humanos como em ratos. Então, por isso que eu posso ter os testes de desenvolvimento de novos fármacos em ratos, porque eu sei que no rato aquele fármaco ele vai ser metabolizado da mesma forma que em humanos, né? Diferente dessa CIP que é presente em humanos e ratos, pode ser que não tenha em macacos, né? Então, isso daí vai definir essa variação biológica. E aí existem fatores ambientais, como as propriedades químicas do fármaco. Então, como eu venho falando, a depender da propriedade química do fármaco, é que ele vai dizer em que CIP que ele vai se ligar, em que tipo de reação que ele vai necessitar sofrer para ser eliminado. Então, a depender da sua lipossolubilidade, a depender da sua afinidade química a se ligar a uma determinada CIP, é que vai definir qual tipo de reação, qual tipo de metabolização ele vai sofrer, assim como a via de administração. A gente viu que diferentes vias de administração podem promover um efeito de primeira passagem ou não, né? Então, a depender da via de administração, esse fármaco ele pode ser mais metabolizado, né, que outros, interferindo na sua biodisponibilidade, né? Isso, quando ele tem um efeito de primeira passagem, ele vai ter redução da sua biodisponibilidade porque ele vai ser mais metabolizado. A dieta também, dieta que pode interferir na interação medicamentosa. Então, tem alimentos
que por si só já são indutores enzimáticos, reduzindo o efeito de algum fármaco, tá? Então existe interação tanto medicamento, como medicamento com alimento. Além disso, também tem a posologia. Então, a posologia é o quanto de fármaco que é administrado em determinado tempo. Então, a posologia é aquela prescrição médica, aquela prescrição em que diz qual a substância, para qual concentração, quantas doses, de quanto em quanto tempo, por tanto tempo. Então, isso é a posologia. É a definição da concentração do fármaco para a dose e para a quantidade de repetições que vai ser administrado. Então, a depender dessa posologia, é que a gente vai saber também que alguns fármacos eles podem estar sendo mais metabolizados que outros. Por exemplo, nesses medicamentos de controle especial, como o diazepam, né? Esses medicamentos, a depender da sua posologia, ele pode ter uma biotransformação mais lenta, certo? Ele pode passar mais tempo tendo a sua ação farmacológica, ou ele pode ter a sua posologia que faça com que ele tenha uma redução da sua ação farmacológica, tá? Para que ele consiga ser eliminado mais rápido. O fator idade também é importante, porque a gente destaca a diferença de metabolização que existe numa criança para um idoso, por exemplo. Então, a criança ela vai ter um perfil de indução enzimática, porque uma criança ela vai ter um metabolismo mais acelerado, principalmente quando comparado a uma pessoa mais velha. Uma pessoa idosa tem um metabolismo hepático mais deficiente. Então, a ação farmacológica para um idoso ela pode ser mais severa do que, às vezes, para uma pessoa mais jovem, né? Então, a posologia para uma pessoa idosa ela deve ser bem acompanhada, porque justamente esse processo de biotransformação hepática pode ser que não seja tão efetivo. Então, em situações de doença hepática ou renal também é a mesma coisa. Então, a contraindicação para qualquer medicamento, ele vai surgir principalmente quando tiver uma doença hepática ou renal, porque são os principais órgãos de metabolização e eliminação. Se eu tenho um problema hepático, consequentemente eu vou ter um problema de metabolização dos fármacos. Então, isso já é uma contraindicação para a maioria dos fármacos, tá? Já deve ser um fator clinicamente importante. E aí a gente entra na excreção desses fármacos. A excreção desses fármacos, como a gente vem vendo, ele vai acontecer principalmente pelos rins, através da urina. A excreção dos fármacos se refere ao processo pelo qual o fármaco ou metabólito ele é eliminado do organismo. Então, essa excreção dos fármacos polares tendem a ser eliminados na forma inalterada na urina. Então, fármacos polares, como esses diuréticos, por exemplo, que já vão agir nos túbulos renais, ali mesmo eles já são eliminados. Então, para eles chegarem a agir nos rins, normalmente eles já têm uma estrutura polar. Então, eles tendem a ser eliminados na sua forma inalterada na urina, ou seja, ele nem sofre uma metabolização. Alguns fármacos polares não precisam sofrer essa intensa metabolização. Ali mesmo nos rins ele já é eliminado na sua forma inalterada. E aí nos rins eu tenho três pontos em que ele pode ser eliminado. Ele pode ser eliminado por filtração glomerular, por secreção tubular ativa ou uma reabsorção tubular passiva. Além da excreção pelos rins, existe também a excreção pelo trato biliar e através das fezes. Outras vias também que pode acontecer a excreção desses fármacos é pelo ar expirado, a saliva, o leite, o suor e a lágrima. Só que dentre essas possibilidades de excreção dos fármacos, a principal é pelos rins, através da urina. Também acontece muito pelas fezes, e em menor quantidade ainda é por essas outras vias, de ar expirado, saliva, leite, suor e lágrima. São
quantidades muito pequenas que são eliminadas por essas vias, certo? Então a gente vai priorizar a excreção através da urina, que pode acontecer por filtração glomerular, secreção tubular ou por difusão tubular passiva. Então, como é que acontece? Aqui está de forma bem resumida, tá? Na filtração glomerular, os compostos hidrossolúveis e polares, eles são incapazes de sofrer difusão retrógrada da circulação e são excretados, ou seja, eles são incapazes de retornar e serem reabsorvidos para a circulação. Eles são facilmente filtrados, tá, pelos glomérulos, e a não ser que exista algum transporte específico para sua reabsorção. Tá? Então, na filtração glomerular é o ponto em que ocorre essa filtração e dificilmente vai ter uma reabsorção. Como esses compostos, esses fármacos, eles já chegam nessas regiões bastante hidrossolúveis, então eles já são facilmente eliminados por diferentes pontos de filtração nos rins, tá? Então, o primeiro ponto é a filtração glomerular, que dificilmente vai ter a reabsorção. Outro ponto é a secreção tubular ativa, que ocorre no túbulo proximal, que é um mecanismo eficaz de eliminação, porque ele também tem transportes, ele também tem transportadores. Então, esse túbulo proximal também é uma região de mecanismo de ação de alguns diuréticos, como a furosemida. E aí, a furosemida, por exemplo, ela vai aumentar a depuração renal. O que é a depuração? Taxa de eliminação. Então, a taxa de eliminação renal vai estar bastante intensificada. E ali mesmo já acontece a eliminação de outros fármacos, assim como desses diuréticos. A difusão tubular passiva, ela vai ocorrer de forma passiva, e vai variar com o pH e a ligação com proteínas plasmáticas. Por quê? Varia em relação ao pH porque depende da característica de pKa, né, de cada fármaco. Cada fármaco ele vai ter um pKa. Esse pKa ele vai dizer se esse fármaco ele é um ácido ou uma base fraca. Então, se ele for um ácido fraco, ele vai ser melhor difundido num pH mais ácido. Se ele for uma base fraca, ele vai ser melhor difundido num pH de base, num pH alcalino, tá? Então, essa difusão tubular vai ser passiva, a depender dessa variação de pH e a depender da característica de pKa de cada fármaco, se vai ser facilitada ou não. E a ligação com proteínas plasmáticas, porque quanto mais ligado às proteínas plasmáticas, menos ele vai ter essa difusão. Porque a difusão ela só vai acontecer quando o fármaco estiver livre. Não é isso? Quando ele estiver livre, ele vai sendo difundido por esse túbulo renal para ser eliminado. E aí eu tenho alguns exemplos de fármacos que inibem a secreção renal tubular. Então, nesse ponto de secreção tubular ativa, certo? Eu preciso de um transportador e é onde também existe a ação de vários fármacos diuréticos. Então, nesse ponto existem fármacos que vão inibir a secreção tubular. Então, por exemplo, eu tenho aí verapamil, indometacina, aspirinas, fármacos anti-inflamatórios não esteroidais e vários diuréticos que vão inibir essa secreção tubular de alguns fármacos que serão afetados. Então, por exemplo, o uso de sulfonamidas ou de tiazídicos, né, vão inibir essa secreção tubular, afetando a eliminação de um outro fármaco, como, por exemplo, a indometacina, a penicilina, a digoxina. A digoxina é um cardiotônico, um fármaco utilizado para tratamentos cardiovasculares, e ele é muito tóxico. Então, a digoxina, assim como eu citei a varfarina, a sua prescrição ela é muito restrita, porque como ela é uma substância muito tóxica,
ela não pode estar associada a um fármaco que promove a inibição da secreção tubular, porque ele vai passar mais tempo no organismo e por isso vai aumentar a sua ação farmacológica. E como ele é muito tóxico, a sua ação farmacológica vai causar, o aumento dessa ação farmacológica vai causar uma intoxicação severa, certo? Então são substâncias assim que precisam ter esse cuidado com relação a essa interação medicamentosa. Então a furosemida ela é afetada, por exemplo, com associação à indometacina, porque a indometacina vai provocar uma inibição da secreção renal e ela vai passar mais tempo lá tendo a sua ação farmacológica. Então a furosemida ela vai agir em associação com antihipertensivos para reduzir o edema, né? Porque ela vai aumentar a eliminação de água, reduzindo o edema, só que em compensação ela pode gerar um efeito hipotensor, se ela tiver a sua ação farmacológica aumentada, porque aí ela vai ter o seu efeito diurético muito aumentado. E aí existe também a eliminação biliar. Além da eliminação, a excreção através da urina, existe também a excreção através das fezes, certo? Que é pela circulação enterohepática. Então vamos entender o que é enterohepática. É uma eliminação que vai acontecer por um ciclo entero de intestino e hepático de fígado. Então, esse ciclo entre o intestino e o fígado vai acontecer de que forma? É por uma recirculação que pode prolongar acentuadamente a eliminação do fármaco. Por quê? No trato biliar e as fezes constituem importantes vias de secreção de alguns fármacos que são metabolizados no fígado. Então, o fármaco ele é metabolizado no fígado, ele é conjugado, né, com a glicoproteína P. Então, aqui nas células hepáticas, eles são metabolizados e são direcionados para a bile. Só que a bile, quando lança esse fármaco para o intestino para ser eliminado nas fezes, ele vai clivar essa conjugação dessa glicoproteína, transformando o fármaco que era inativo em um fármaco ativo. Aí ele passa a ser reabsorvido no intestino e passa a ter de novo sua ação farmacológica. Então, esse ciclo enterohepático ele é bem complicado na hora de eliminar os fármacos, porque quando ele vai ser eliminado nas fezes através do intestino, ele pode ser reativado e, por isso, reabsorvido para a circulação sanguínea. Então, esse ciclo ele acontece várias vezes até que se consiga eliminar 100% esse fármaco. Então, essa circulação enterohepática ela é bem complicada porque ela demora para eliminar completamente os fármacos. 20% dele é que consegue ser eliminado, então vai de 20 em 20, certo? Eles vão sendo eliminados 20% e reabsorvido os outros 80%. Aí depois vai ser eliminado mais 20% e reabsorvido 80%. E assim por diante, até a sua completa eliminação. Então, os glicuronídeos, que são os ácidos glicurônicos, que são conjugados na reação de fase 2, eliminados na bile, podem ser hidrolisados por beta-glicuronidases intestinais ou bacterianas. O que são essas glicuronidases? São enzimas ASES. ASES a gente lembra que é a clive. Então, são enzimas que vão clivar o ácido glicurônico, podendo ocorrer a reabsorção do fármaco livre dentro dessa recirculação enterohepática, certo? E aí algumas características para esse processo de eliminação, para a gente finalizar a aula. Os fármacos eles são, na sua maior parte, removidos do corpo através da urina, certo? Na sua forma inalterada ou como metabólitos polares, mais hidrossolúveis. As substâncias lipofílicas apolares não são eliminadas suficientemente pelos rins. Então, elas precisam sofrer a sua extensa metabolização para se tornar compostos mais polares para ser eliminados. Os fármacos lipofílicos são metabolizados, em sua maioria, em produtos mais polares, que são então excretados na urina, tá? Então,
a gente tem que lembrar que a maioria dos fármacos são lipossolúveis, que precisam sofrer extensa metabolização para ser eliminados, que no seu processo de metabolização existem duas fases. A primeira fase pode ocorrer uma ativação de um fármaco muito lipossolúvel para que ele possa sofrer a reação de fase 2 e se transformar num metabólito polar, ou se manter na sua forma inalterada para ser eliminado. Então a gente termina a aula de hoje com uma indicação da bibliografia. Eu indico muito para essa aula a farmacologia do Hangdale, tá? Que é essa daqui. E também indico sempre, na verdade, a farmacologia ilustrada, porque ela é bem resumida, ela é bem didática, ela tem umas ilustrações muito legais que ajudam a entender. Só que eu aconselho mais para esses processos farmacocinéticos o Hangdale. Ele tem uma leitura bem didática, bem tranquila, e ao mesmo tempo ele não é tão extenso, certo? Então esse livro dá para conseguir também baixando por PDF. Se vocês quiserem eu posso disponibilizar ele em PDF, só não sei como é que eu vou conseguir fazer esse envio, porque por e-mail só dá para enviar pelo Google Drive, tá? Pelo e-mail convencional fica muito pesado. E também tem ele na biblioteca virtual, né? Tanto ele como ilustrada tem na biblioteca virtual, tá? Então eu espero que a aula tenha sido compreensível, tá? E próxima semana eu espero até lá o feedback de vocês pra gente ver como é que a gente pode fazer da melhor forma a próxima aula, tá? Obrigada!